irmãos, bom dia, a graça do Senhor Jesus e a paz dele possam estar repousando sobre sua vida, sobre o seu coração. Nós estamos começando mais um dia do nosso devocional no jejum. A gente está no 9º dia do nosso jejum que nós realizamos todo o semestre de 21 dias. Nós estamos falando sobre a noiva, isso mesmo, sobre a noiva. E hoje nós vamos falar sobre o processo de preparação, ou processo de transformação da parte do Espírito Santo de Deus na nossa vida em nos formar a noiva de Cristo. Amém? Mas antes eu quero desafiar você a fazer um tempo de agradecimento, de rendição, de adoração e agradecer ao Senhor Jesus por esse dia. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós louvamos ao teu santo nome. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade permanece sobre as nossas vidas. O seu braço está estendido sobre nós, porque o teu favor está sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer sem o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor e é por causa do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, nos dá um dia abençoado, que o Senhor já tenha preparado diante de nós um dia cheio de graça, cheio de unção, cheio de favor, que as coisas que o Senhor tem reservado para nós possam saltar diante dos nossos olhos e o nosso coração possa estar agradecido diante das grandes surpresas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo, tanto agora ao vivo, como posteriormente estarão assistindo depois. Que o Espírito Santo possa estar guardando o dia, guardando a casa, guardando a família, e que de fato eles possam entender esse processo de jejum e de oração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Bom, como nós estamos falando aqui dentro do processo de jejum da noiva, e que nós entendemos de fato o chamado do Senhor, que Ele nos chamou para sermos noiva e para casarmos com Jesus Cristo. Agora, nessa semana, nós estamos entendendo que não é de qualquer jeito. Existe todo um processo de preparação, de transformação. Nós precisamos ser lapidados para nos encaixarmos, de fato, na Nova Jerusalém. E hoje eu quero falar com você, debaixo do devocional que nós temos, que o pastor Wilson preparou, sobre esse processo de preparação. E eu quero usar um texto que eu gosto bastante, está lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, que ele fala acerca de Maria. Ele diz o seguinte: olha, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então perceba, assim como nós, Maria também foi desafiada. Qual foi o desafio dela? Gerar Jesus. Permitir que o Espírito Santo gerasse Jesus dentro dela. E esse é o mesmo desafio que eu e você temos, ok? É de fato que Maria foi algo literal, que ela concebeu e gerou Jesus, literalmente. Agora, mas
para nós é o processo espiritual, é um processo de transformação. O desafio que nós temos é que Cristo seja formado na minha vida e na sua vida. A questão é como que esse processo de formação de Cristo em mim funciona, ok? Quais são as etapas, né, de acordo com essa história que nós lemos aqui com Maria? A gente vai encontrar aqui no mínimo quatro pontos importantes sobre esse processo de formação de Cristo, de gerar Cristo em nós. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o anjo chamou ela de bem-aventurada ou agraciada. E a gente precisa entender isso. A graça de Deus é sobre as nossas vidas. Cristo nos alcançou, o amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. E se a graça de Deus nos alcançou, você é favorecido, você é abençoado em todos os aspectos. Você não vive mais debaixo de maldição, você não vive mais debaixo de condenação, você vive debaixo da graça, você vive debaixo da bênção, você vive debaixo do favor. Quero dar uma boa notícia para você logo de manhã. Deus não está irado com você. Deus está feliz porque você está em Cristo. A ira de Deus não está destinada para você. Não, o castigo divino não está destinado para você. A mão divina não pesará mais sobre a sua vida. Muito pelo contrário, o favor de Deus é sobre você. A bênção de Deus é sobre a sua vida. Por quê? Porque você fez alguma coisa boa? Porque você tem uma boa conduta? Porque você tem uma boa prática? Obviamente que não. Você é favorecido não por causa de você, mas por causa de Cristo. Você precisa entender isso. Cristo é que te dá favor. Cristo é que te dá a bênção. Cristo é que te dá, de fato, a graça de Deus. É que tira e remove a ira de Deus sobre a sua vida. Então, a bênção de Deus, a graça divina está sobre você. Você foi escolhido. A escolha de Deus está sobre a sua vida. A graça de Deus te alcançou. Então, de fato, você precisa entender isso. A graça de Deus é sobre a minha vida. Deus me escolheu. Eu fui, de fato, separado para que Cristo fosse formado em mim. Lembra, você é noiva. Você é alguém escolhido da parte de Deus para fazer parte da família, do projeto, do propósito divino. Então, se você faz parte disso, a graça de Deus é sobre você. O amor de Deus é sobre você. E você está dentro de um grande projeto, de um grande propósito. Cristo está sendo formado em você para você se casar com Ele. Ok? Segunda coisa. Ela fala que o ente que há de nascer dela reinaria. O reino dele não teria fim. Então, você percebe que Jesus dentro de mim, quando Jesus é formado na minha vida, quando Jesus é formado dentro de mim, tem um reino eterno sendo formado também dentro de mim. Percebe isso? Que existe algo da eternidade sendo gerado dentro do meu interior e dentro do seu interior. Então você precisa entender, a eternidade faz parte agora da nossa vida. A eternidade está sendo gerada dentro de nós. A nossa vida agora tem esse prisma, tem esse guia de eternidade. É interessante porque ele fala que o reino não vai ter fim, mas ele reinaria sobre a casa de Jacó. Você sabe que Jacó, ele tem dois nomes. Ele tem o nome de Jacó e ele tem o nome de Israel. O que fez com que ele mudasse de Jacó para Israel foi o dia que ele teve um encontro com Deus. No dia que ele teve um encontro com Deus, Deus falou, a partir de hoje você vai ser uma outra pessoa e o seu nome vai ser Israel. Então Jacó representa uma velha vida. Então quando a Bíblia está falando que ele vai reinar sobre a casa de Jacó, está falando que ele vai reinar sobre a nossa velha vida, sobre as nossas antigas práticas, sobre o velho homem, sobre a carne. Então percebe, Cristo dentro de nós, ele tem um governo que é eterno, mas ele tem um governo que subjuga agora na nossa vida a alma, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções, o velho eu. Ele veio para subjugar Jacó, o Jacó dentro de nós, que quer dizer a antiga vida, o antigo eu, o trapaceiro que muitas vezes quer florescer dentro de nós. Então, veja, Jesus está dentro de mim, de você, para transformar Jacó em Israel, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa vida, para mudar
de fato, o nosso jeito de ser. Jesus está dentro de nós para ser o nosso cabeça, para conduzir e guiar a nossa vida. Então perceba, a gente já falou duas coisas. Primeiro, esse processo de formação de Cristo em nós diz respeito ao favor de Deus, à graça de Deus, que nós fomos escolhidos e que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Segundo, é um reino que não vai ter fim, e esse reino é eterno. Então, ele vai para toda a eternidade, mas também ele vai para subjugar o aqui e o agora, que é a casa de Jacó, o nosso velho eu. Terceiro, é um processo espiritual. A Maria pergunta assim, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual, eu estou noiva, entendeu? Eu estou no processo ainda. E aí o anjo fala, olha, presta atenção, o ente que vai nascer de você, ele é santo. Então, se ele é santo, ele não tem como ele ser formado por junção natural de homem e mulher. É uma parte do Espírito Santo que vai vir sobre você. O seu papel aqui, Maria, é só emprestar o útero, é só emprestar a sua barriga, é só dizer o eis-me aqui. Então perceba que é um processo espiritual que o Senhor está nos desafiando. O processo de formação de Cristo na nossa vida não é um processo que acontece na força do nosso braço. Cristo sendo gerado, formado na minha e na sua vida, não é algo que é forçado. Você não consegue pela força do seu braço. Não, agora eu vou ser como Cristo. Não, agora eu vou transformar isso aqui na minha vida. É o Espírito Santo quem vai conduzindo. Porque qualquer coisa eterna que há em nossa vida só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Qual que é o meu papel e o seu papel? É corresponder à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazendo clareza, ele vai trazendo luz, ele vai falando no seu coração, ó, essa atitude não é boa, seu posicionamento aqui precisa mudar, isso aqui que você fez está errado, isso aqui que você fez precisa de uma melhora. O Espírito Santo dentro de você, ele é um cavalheiro, ele vai falando para você o que precisa ser melhorado, o que precisa ser ajustado. E aí o processo é, eu preciso entender a condução do Espírito e responder à condução do Espírito. Eu preciso ser sensível a essa direção e se mover debaixo dessas direções simples do Espírito Santo na minha vida. E quarto aqui, para a gente já ir para os finalmente e orarmos, qual que é a participação minha e sua nesse processo? Porque o processo todo foi explicado para Maria, está sendo explicado para mim e para você. O nosso processo é qual? Acabei de falar. É cooperar. É cooperar com o Espírito Santo. Ele não vai forçar a gente absolutamente nada. Ele é um cavalheiro, como eu disse. Ele não vai forçar a barra. Ele não vai impor nada. É um processo de cooperação. Você e eu precisamos cooperar com o processo do Espírito Santo e dizer, é isso mesmo, eis-me aqui. Porque essa foi a resposta de Maria. Diante de todo o cenário que ela viveu, a proposta que o anjo deu para ela da formação de Cristo dentro dela, qual foi a resposta dela? Eis-me aqui. Estou aqui, estou disponível. Se eu quero fazer, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Então perceba, o meu posicionamento e o seu posicionamento precisa ser o quê? Eis-me aqui. Se é Cristo que precisa ser formado em mim, para eu me casar com Ele, fazer parte da Nova Jerusalém, estou disponível. Eis-me aqui, Senhor. Agora, não é tão simples como a gente imagina, porque tem muita coisa envolvida nesse eis-me aqui de Maria e tem muita coisa envolvida nesse eis-me aqui da minha vida e da sua vida. Por exemplo, olha o contexto. Maria era uma moça virgem, prometida a se casar com um homem, José. E agora imagina, assim, ela chegar para José e falar assim, José, estou grávida. Imagina ela chegar nos familiares com a barriga de grávida e falar assim, não, eu não me deitei com ninguém, eu continuo virgem, mas o filho aqui é do Espírito Santo. Imagina assim, o caos que tornaria a vida de Maria. Imagina assim, a reviravolta que aconteceria na vida de Maria. Imagina assim, o que aconteceria com ela. A coisa mais simples que poderia acontecer dentro desse contexto era ser deixado na rua pela família dela, pela família de José, porque foi uma vergonha para casa. Então perceba que o que está em jogo aqui é a nossa reputação.
processo de formação de Cristo na minha vida e na sua vida, o que está em xeque aqui é a minha reputação e a sua. O que as pessoas vão falar? Poxa, mas você era tão explosivo e agora você está calminho. O que foi? Amansou? Poxa, mas você falava tanto, você de fato era tão assim, firme naquilo que você falava, ninguém podia responder absolutamente nada, mas agora você está assim, mais flexível. O que foi? Né? O que está acontecendo com você? Então, você percebe que o processo aqui envolve de fato a nossa reputação. Então, nós precisamos perceber que o eis-me aqui vai ter implicações. E agora, quem é que nós queremos agradar? Nós queremos agradar os homens ou nós queremos agradar o Senhor? Nós queremos manter a nossa imagem diante das pessoas ou nós queremos manter uma imagem diante de Deus, de uma noiva imaculada, santa? Então, isso tudo, irmãos, tem de fato implicações. Significa que a obra de Deus na minha vida e na sua vida vai confrontar tudo à nossa volta. A questão é se você abraçou esse processo, se você disse eis-me aqui, esse eis-me aqui é para valer, você precisa ficar firme. Eu e você precisamos ficar firme nessa decisão e nos lembrar todos os dias. Cristo está sendo formado na minha vida. O Espírito Santo está trabalhando no meu interior para formar Cristo. Para formar Cristo. Então, todas as vezes que você se deparar com uma circunstância adversa, todas as vezes que você se deparar com uma circunstância contrária, todas as vezes que você se deparar com um problema, você se vê nervoso com uma circunstância, se nervoso com uma situação, e de fato a coisa apertar, lembra sempre, isso tudo é o projeto de Deus, faz parte do plano de Deus de formar Cristo em mim. Às vezes você vê com um cenário adverso, você vê com uma doença, com uma aflição, você perceber que a coisa está se apertando para você e já qualquer gritar, você precisa lembrar, Cristo está sendo formado em mim. Deus está utilizando esses problemas para que Cristo seja formado na minha vida. Olha que poderoso diz lá em Romanos capítulo 8 para a gente orar. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então perceba aqui o propósito de Deus sendo explicado por meio do apóstolo Paulo. Você e eu fomos chamados. Você e eu fomos separados e escolhidos. Para quê? Para ser conforme da mesma imagem de Cristo Jesus. Então tudo que acontece na nossa volta, seja de coisa boa ou ruim, é para formar Cristo na nossa vida. Problema, adversidade, aplausos, elogios. O que é isso? É tudo um teste de Deus na nossa vida para que Cristo seja formado na minha e na sua vida. É por isso que eu e você precisamos ficar firmes. Precisamos sempre nos lembrar desse propósito. Sempre nos lembrar de fato desse princípio elementar que vai conduzir a nossa vida à eternidade. Nós precisamos que Cristo seja formado na minha vida e na sua vida, porque só assim, com Cristo sendo formado aqui e agora na nossa vida, nós poderemos nos casar com Ele. Eu não posso me casar com Cristo sendo eu a minha imagem, a minha semelhança, o Jonatas, não. Tem que ser a imagem e semelhança do Criador, de Cristo. É a imagem perfeita de Cristo. Então o processo que eu tenho aqui na minha vida é para que Cristo seja gerado e formado dentro de mim. Amém? Quero orar abençoando o seu dia e que essa palavra de fato possa nortear a nossa vida a partir de hoje. Amém? Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto por esse tempo. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui assistindo essa live. Que de fato teu Santo Espírito possa nos conduzir e nos guiar nesse processo de formação de Cristo em nossa vida. Que, assim como Maria, nós possamos dizer, eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade e o propósito do Senhor. Que o Senhor possa nos alertar, que os nossos olhos possam estar abertos para nós percebermos o agir do Senhor e as circunstâncias
que nos cercam possam ser úteis para que Cristo seja formado na minha vida, na nossa vida. Pai, eu oro, abençoando cada um dos meus irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você tem um ótimo dia. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Amém? Beijão.